Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um produtor multimídia. Ele tem uma carreira por todo o Brasil, internacional e também projetos sociais importantes que vem fazendo a diferença na vida de jovens. Vamos conversar com ele, então, com Roberto Pallu. Seja muito bem-vindo, Roberto, aqui no Conversa Diária. É uma satisfação poder te receber aqui nesse bate-papo. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês, compartilhar com todos em casa, um pouquinho desse trabalho, dessa experiência que a gente vem realizando aí há mais de 30 anos, quase 40 anos, né? É uma Hum, trajetória longa e a gente sabe que nós não vamos conseguir saber de tudo, mas um pouquinho, né, nós queremos conhecer da sua história e sim. começando, claro, da sua infância. Do menino Pallu, da família, conta pra gente e depois quando chega a Bauru. O menino Pallu, o menino Roberto Pallu, ele nasceu em Quatá, aqui numa fazenda de café chamada Água da Bomba, ali em Quatá, né? Com 1 ano de idade, os meus pais migraram para Mauá, no ABC. Então, acabei me criando em Mauá, né? Eu até brinco com os meus colegas, né? Olha, eu sou mauáense, sou ex-maloqueiro, hein? Não brinca comigo. Então, Mauá foi uma experiência. Puta, aprendi a viver, fui adolescente, fui criança, fui adolescente, aprontei bastante, tenho grandes amigos ainda em Mauá. 83, 84, eu fui para o Rio de Janeiro, entre outras coisas, desenvolver atividades educacionais, né? Fui cursar artes na Casa das Artes de Laranjeiras, acabei servindo a Marinha, foi um período bastante interessante, porque a gente estava vivendo um período antes da finalização da ditadura, né? Um período onde a gente percebia que a abertura política seria inevitável, né? E naquele ano não houve muita saída no final, dispensa no final. Então, incorporei, né? Fiquei um tempo na Marinha, 2 anos, 8 meses, 29 dias e 4 horas e meia, né? Mas sem abandonar os estudos, né? Nesse processo, a gente desenvolveu um pouquinho de teatro e onde eu comecei a dar os primeiros passos na fotografia. Inclusive, foi uma foto tirada no Cristo Redentor em 1985, de uma florzinha, aquela, como é que é o nome dela? Mal Me Quer, né? Que eu fiz a foto de uma florzinha e eu ganhei uma menção honrosa num concurso fotográfico. Depois disso, comecei a escrever para teatro, comecei a escrever para televisão, Isso no processo ainda na Marinha. isso ainda no processo ainda na Marinha, né? E nesse período eu tive a felicidade de participar de alguns projetos, tanto na Globo quanto na extinta TV Manchete, né? Mas sempre assim como curioso, né? Eu até pagava para trabalhar, para aprender aquilo que a nossa profissão, aprender direção, aprender produção. Uhum. Então, catei bastante cocô de cavalo na novela Que Rei Sou Eu, da Globo, né? Participei de algumas atividades na novela Vida Nova, também da Globo. Na Manchete, na extinta TV Manchete, trabalhei na novela também Corpo Santo e Carmen. Então, o objetivo era estar no meio e aprender a lidar com aquele cenário, aquela situação, aquele envolvimento, né? Depois disso, a gente desenvolveu um espetáculo. Eu tive a felicidade de ter grandes amigos no teatro, Amândio Silva Filho, né? Edi Starr, que faleceu esse ano, Jorge Lafon, que faleceu há alguns anos, Leda Lúcia. Inclusive, Jorge Lafon Vera Verão foi um personagem criado num projeto que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro em 1986, né? E a gente foi tocando, sempre fui lidando com fotografia. Eu desenvolvi um trabalho fotográfico diferenciado e eu comecei a chamar a atenção de espetáculos teatrais.
Então, eu era convidado para fazer aquelas fotos para a produção de cartazes, divulgação de espetáculos teatrais, né? Então, foi um período bem bacana. Em 89, voltando a Bauru, voltando a São Paulo, a Mauá, eu resolvi voltar a estudar. Prestei o vestibular, passei, vim fazer jornalismo na Unesp, né? Bauru, e foi bem bacana, foi um período muito bacana, e eu adotei Bauru, Bauru me adotou, coração, e fui trabalhando, ficando. Você não teve, assim, nesse primeiro momento da sua vida, a intenção de ir para a área audiovisual? Ou já tinha algo já programado, vamos dizer assim? Tem algumas pessoas que já falam, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer, vamos dizer assim. Não, muito pelo contrário, eu era meio intelectualoide, né? Então, eu escrevia razoavelmente bem, né? Eu articulava bem as ideias, estudava muita teoria da comunicação, a escola de Frankfurt, né? As escolas francesas, né? Tinha um domínio muito grande sobre a perspectiva teórica de uma necessidade de comunicação na sociedade moderna, né? Mas eu não tinha essa intenção. No segundo ano de faculdade, um professor estava com dificuldade de atender um cliente. Ele me pediu para ver se eu conseguia desenvolver um roteiro. Eu desenvolvi um roteiro, achei tão fácil fazer aquilo, aí eu não parei mais. Muito Né? bom, muito bom. E aí vem também os seus grandes trabalhos, não somente no Brasil, mas também internacionais. Gostaria que você comentasse para a gente dos grandes feitos aqui, trouxe algumas informações, mas também dos internacionais e da importância de cada um, tanto para você na vida, na carreira profissional, quanto também, né, trabalhando com essas pessoas, o que mudou para você na vida pessoal. Olha, do ponto de vista profissional, eu posso dizer que eu sou muito feliz. Participei da implantação de algumas emissoras de televisão no Brasil, da Band, aqui em Bauru, na época, em 93, em 96, da primeira TV educativa a cabo do Brasil, logo depois da promulgação da Lei do Cabo, né, da TV educativa Jundiaí. E lá na Amazônia, em Parauapebas, eu implantei uma emissora do SBT, e o sucesso foi tão grande que o pessoal da Record me convidou para implantar a da Record também. E nesse período nós ganhamos alguns prêmios. Um da CONTAG, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, sobre as mulheres que trabalhavam na agricultura e assentamentos daquela região. E um com o Boris Casoy, que na época tinha uma participação bastante crítica na televisão, por conta do assassinato de 2 líderes do MST, o do Fusquinha e do Doutor, em 1998. Foram situações assim que exigiram, né, uma serenidade, uma tranquilidade, um amadurecimento muito seguro do que a gente estava fazendo, né? E a gente conseguiu um resultado bem bacana, né? Em 2000, eu morava em Belém, eu fui convidado para voltar a Bauru, desenvolver um trabalho. Me apaixonei pela estagiária, pela Tatiana, e estou casado com ela até hoje. Que bom retorno, hein? Sim. E ela continua trabalhando com você, trabalha também nessa área? Trabalha comigo, ela também faz o gerenciamento do CITES, Centro de Inovação Tecnológica aqui em Bauru, ali na CDCom, né? E meu amor por ela continua como se fosse da primeira vez. Que bacana, é muito bom a gente ouvir isso também, porque é importante, né? A questão do sentimento, da declaração, e vindo também de uma pessoa como você, né? Que tem toda uma trajetória, e muitas vezes a gente tem aquela restrição de não falar dos sentimentos que acha que é fraqueza, e ao contrário, a gente tem que falar mesmo. A gente tem que falar, e inclusive você havia me levantado a questão do trabalho internacional, né? Há alguns anos, a Sandvik, né, nos convidou para desenvolver um grande projeto no mundo. Eu mandei equipes de Bauru para os Estados Unidos, México, alguns países da Europa, China e Taiwan.
somos os únicos produtores a entrar numa mina de diamantes da empresa, na China, né? E foi bem bacana. A Sandvik trabalha com fabricação de ferramentas de alta performance, né? E estava ampliando um determinado segmento. E nos convidou para desenvolver esse projeto mundial e com um prazo muito curto, né, para fazer a entrega e eles participarem de uma feira na Índia. Conseguimos, né? Conseguimos, foi maravilhoso. Tivemos só uma tempestade de neve em Ohio, né, nos Estados Unidos, e uma chuva de granizo em Wuxi, na China. A gente só atrasou um pouquinho as gravações, mas conseguimos cumprir o prazo. Excelente. E pode trazer, aproveitando já dessa menção, quais foram os maiores desafios que você também enfrentou? Citar um ou dois para a gente nessa trajetória e com eles também quais aprendizados que você pode compartilhar conosco. Em 2013, nós tivemos a oportunidade de ser a produtora oficial dos Jogos Abertos do Interior, né? Foi um grande desafio, né? Porque nós estávamos mandando material para todas as emissoras. Nós éramos a produtora oficial do evento. Então, era tudo acontecendo ao mesmo tempo, em vários locais diferentes, uma quantidade de equipe enorme, e conseguimos um resultado para lá de satisfatório. Mas é uma coisa assim que o nosso coração saltava pela boca todos os dias, né? Porque era natação, era atletismo, era tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, as emissoras, as grandes emissoras, né, principalmente o jornalismo esportivo, nos cobrando manhã, tarde, noite, madrugada. Cadê a campeã? Cadê a vencedora? Cadê? Então, é assim, esse foi um grande desafio. Esse da China, esse da Sandvik, também. Eu tinha, como eu falei, eram 3 equipes, né? Na China, nós tínhamos falando inglês com o pessoal e eles falando o inglês com a gente, o inglês abrasileirado e o inglês chinês, né? Mas a gente conseguiu um excelente resultado para o nosso cliente, para a empresa, e aí a gente vem consolidando, né, a cada dia, né? Qual que é o nome da empresa? Polvo Produtora. A gente vem consolidando a cada dia uma relação mais forte com os nossos clientes, né? Nós temos clientes aqui em Bauru que nós atendemos já há quase 17 anos, né? Então, dentro da área, dentro do segmento, né, nós somos uma produtora longeva, a mais longeva para esses clientes. E como que é esse trabalho em equipe? Porque, assim, o resultado depende muito de como tenha também esse conhecimento, essa interação com a equipe. Muitas vezes, por mais que esteja no seu comando, mas também tem esses desafios. Como que você consegue liderar e ter os bons resultados? Nós temos uma capacidade de entender, né, o outro, quem está trabalhando com a gente. E junto do outro, né, um pouquinho da experiência que a gente tem, nós vamos entender as limitações e os potenciais de cada um. Então, nessa perspectiva, nós conseguimos completar, um completa o outro. A dificuldade que o outro tem, né? Um consegue completar o outro, e dessa maneira a gente consegue resultados fantásticos. Nós tivemos uma experiência recentemente, que foi a produção de um grande documentário para um cliente que comemorou seus 40 anos, né, de vida, de história, e nós conseguimos resgatar, né, material com todos vocês, com todas as emissoras, com várias produtoras que passaram por esse processo histórico, e foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso sob a perspectiva daquilo que nós estávamos buscando, porque não se trata simplesmente de, contratei o Palu para fazer esse trabalho, mas não é só o Palu, né? É como você falou, é toda uma equipe, é um conjunto que em sincronia que está buscando os resultados. E assim, a gente consegue desenvolver alguns projetos muito bacanas.
E você também é conhecido pela questão das campanhas políticas. Também. Quais são esses desafios? Eu acredito que eu trago comigo, desde a época ainda de adolescente, a primeira campanha política, primeiro comício que eu assisti na minha vida, eu me lembro até hoje, 1976. Eu tinha 11 anos, fui num comício político. Na época, eu ganhei uma bexiga, né? E ganhei um algodão doce. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E me lembro dos discursos, né? Dos candidatos ali naquela eleição. E isso fez com que eu era uma espécie de nerd, eu fosse encaminhando a minha leitura, a minha literatura, a minha intenção, o meu gosto pessoal, para algumas coisas que trouxessem uma consistência social de maior peso, né? Então, eu li Marx, li Lenin, li Trotsky, li, né, grandes pensadores sociais da época. Eu vim fazendo essa leitura. Em 1982, ainda morando em Mauá, ABC, né, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto político, né, participar de um projeto político, que foi a campanha do Lula para governador do estado. O que eu fazia? Eu, junto com uma outra equipe, né, eu escrevia esquetes teatrais, né, performáticos para estourarem e serem interpretados na chegada dos trens em Mauá. Então, quando os trens chegavam, aquele grupo que estava estrategicamente posicionado começava: estamos vivendo um novo momento e esse momento requer uma abordagem, pá, 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 pá. Então, a gente conseguia chamar a atenção, né? Foi a minha primeira experiência em campanhas políticas. Em 86, eu participei como voluntário da campanha do Gabeira, né? Fernando Gabeira, no Rio de Janeiro, também para governo do estado. 88 foi a minha primeira experiência remunerada em campanha, Weissmann, do MDB, em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Mas eu queria aprender. Então, em 89, eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe do Paulo Maluf, para presidente. Eu atuava nas novelinhas e era assistente de redação do redator. Em 90, eu vim para Bauru fazer jornalismo, não participei, mas em 92 eu participei da campanha do Celso Pacheco, em Jaú. Em 94, do Barros Munhoz, para governador do estado. Em 96, tive uma participação na campanha de Miguel Haddad, em Jundiaí. 98, Almir Gabriel, no governo do Pará. Em 2000, Tugan Jerami, né? Uma trajetória muito extensa e por isso que também tem, né, é mencionado também nessa questão da carreira política e com as produções, e não somente isso. Vamos falar um pouquinho então na parte, né, que você atuou, né, na parte de audiovisual também, você pode Sim. trazer mais detalhes? Que vamos trazer a comédia. Escolinha do Professor Raimundo. Conta um pouquinho pra gente e, na sequência, fala também sobre esse projeto bonito que você está desenvolvendo com fotografias para jovens, que é algo muito importante para a nossa região, inclusive. O lance da Escolinha do Professor Raimundo foi muito engraçado, que na época ainda do Rio de Janeiro, tinha um grupo, né, de produtores, diretores, grupo de televisão, que se reunia toda sexta-feira para tomar o seu chopp, né? E era um grupo bastante diversificado. Tinha o pessoal da Manchete, da Bandeirantes, pessoal da Globo e tudo mais e tal. E lá estava o Gugu Limecha. O Gugu Limecha, na época, era redator para 2 personagens, né? Do Marcos Plonka, que fazia o judeu, e do... esqueci agora o nome do outro rapaz. Né? Não era o Rolando Lero, era o Casarré, né? Que fazia lá o corintiano. Então, eles brincando, eu cheguei lá, eu era o mais jovem do grupo, né? E eu era chamado de Betinho, Roberto, né? Era Betinho Palu, né? Ô, Betinho, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tá, né? E aí o Gugu Limecha reclamando que ia estrear um espetáculo dele em São Paulo e ele estava sem tempo para escrever
para os personagens. Aí eu zoei, né? Falei, Gugu, mas esses textos que você faz aí, eu faço até com o pé nas costas, né? Ele falou, você faz, Betinho, você faz? Faz para mim? Falei, faço. Então faz aí, faz uns 2, né, para eu avaliar. Falei, tá bom. Aí isso era uma sexta-feira, no sábado eu escrevi, datilografei, né, aquela maquininha de escrever, coloquei no envelope e levei no prédio do Gugu Limecha, né? Levei, deixei lá na portaria e fui embora para casa. Na outra sexta-feira, eu cheguei lá. Ô, e aí, Gugu, deu certo? Ô, Betinho, deu certo, deu certo. Inclusive, eu tô aqui com o seu dinheiro para te pagar. Aí eu recebi um pagamento que era uma puta grana na época, né? Uma baita grana. Aí ele falou, pô, pra semana que vem você escreve de novo. Aí eu comecei a ser uma espécie de assistente de redação dele, né? Ele dava os temas, eu escrevia sobre os temas. Aí foi muito legal, cara. Eu aprendi muito, porque eu convivi com todos eles. Os redatores é Fernando Bastos, né? Que era um grande autor na época. O Gugu Limecha era da família do circo no Brasil, né? Um nome muito respeitado. Então, eu consegui ali conciliar um pouquinho de profissional, ganhar dinheiro e aprender, né? E ter um bom relacionamento com aquele pessoal. Com toda essa sua trajetória, de repente você resolve seguir um caminho também do social. Gostaria que você comentasse sobre a questão da fotografia para os jovens, mas vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Tá bom. E você continue com a gente. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Roberto Pallu. E antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre esse projeto social, que é a Sociedade em Foco. Conta pra gente quando surgiu, despertou esse interesse em fazer esse projeto tão bonito que vocês têm realizado aí nas cidades das regiões. Em 2022, eu visitei umas 80 cidades da nossa região e fui me deparando com uma dificuldade muito grande, né, principalmente quando a gente conversava com a juventude, de compreensão desse novo mundo que está se apresentando. Nós estamos vivendo um momento de transição social de uma sociedade que descobriu na tela a sua capacidade de se comunicar. Eu não estou querendo entrar em discussão daquilo que é certo, daquilo que é errado, de fake news ou não. Eu estou só entrando numa questão de que as redes sociais vieram para ficar. E os jovens de 13, 14, 15 anos, que estão há 10, 12 anos numa escola, eles nunca tiveram uma aula, uma disciplina que abordasse essa questão. Então, com um pouquinho do conhecimento que eu tenho no setor, a gente desenvolveu esse projeto Sociedade em Foco. O que é a Sociedade em Foco? Pallu, vai transformar todo mundo em fotógrafo? Não. Mara, independente da carreira que um jovem decida seguir, engenheiro, médico, ou padreiro, pedreiro, ele vai precisar entender um pouco como é que funciona a rede social e se apresentar numa rede social. Quem trabalha num pet shop vai precisar saber como se apresentar, né? Apresentar o seu trabalho para a sociedade. Então, a rede social ela veio para ficar. Então, sob essa perspectiva, nós precisamos entender e aprofundar um pouquinho, levar um pouquinho de conhecimento para essa juventude que é nativa digital e, no entanto, nunca eles tiveram uma aula na escola, uma disciplina na escola que abordasse essa questão. Então, sobre a convivência social, é muito importante lembrar: obrigado, bom dia, boa tarde, me desculpa. Isso aqui, fisicamente, é fácil. E na rede, como é que isso funciona? Quem somos nós numa rede social? Então, a partir disso, nós desenvolvemos um projeto piloto em Pederneiras, sensacional, maravilhoso, né? Com jovens atendidos em projetos do CRAS, né? E trouxemos esse conhecimento para que eles se tornem protagonistas da sua própria história.
Não é simplesmente participar de uma rede social para participar, só para dizer que está lá. Não, é entender como é que aquela rede, como é que a fotografia, como é que a iluminação influencia diretamente na sua história. Porque a partir do momento que a fotografia está se digitalizando, as redes sociais serão os nossos álbuns de fotografia. Não teremos mais álbuns físicos no papel, impressos. As redes serão, né, as nossas memórias. A partir deste momento, a gente começa a trabalhar com jovens sob a perspectiva daquilo que se pretende entender de participação no processo social. Quantas cidades você já realizou esse trabalho? Eu acho E que houve também algum momento de transformação que você percebeu nos jovens, inclusive que participaram do projeto? Você pode pontuar uma ou duas situações daquilo que você mencionou aqui sobre autonomia e algo transformador? sim. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 municípios atendidos até o momento, né? Nós conseguimos despertar a perspectiva do olhar desses jovens, informar que fotografia, produção audiovisual, gerenciamento de rede também são profissões, social media ganha para desenvolver isso, e nós conseguimos tirar alguns meninos do tráfico, do corte de cana, né, cujo destino final seria o corte de cana, até por tradição familiar, né, e conseguimos tirar algumas meninas da prostituição. Esse caso teve um município em que o cenário era um pouquinho mais agravante, que a menina era agenciada pela mãe, né? Então, nós conseguimos uma modificação gigantesca na história desses jovens. Inclusive da família acaba ocorrendo também, de Inclusive alguma da forma. família, porque a família aí começa a despertar mais ou menos aquela pegada mais ou menos assim: nossa, o meu filho, a minha filha tem talento que eu não enxergava, que eu não tinha visto. Tem um prefeito, né, que falou assim: Palu, você é igual olheiro de futebol. Você vem para cá para descobrir talentos novos nas crianças. Essa perspectiva, ela é interessante, porque assim, Palu, por que você não faz em Bauru? Então, vamos lá, eu quero fazer em Bauru, nós vamos fazer em Bauru. Aqui em Bauru nós atendemos através da Wise Medicines, cerca de 30 jovens, né, num projeto Foco, né, da Wise, sensacional, mas vamos levantar algumas considerações. Bauru, lá no Jaraguá ou lá no Ferradura, o jovem, ele vem andando ali na avenida. Se ele tropeçar, sair rolando, cair lá no centro da cidade, ele vai encontrar um Senai, um Senac, vai encontrar um SESI, vai encontrar um centro cultural, ele vai encontrar oportunidades de desenvolver os seus potenciais. É difícil? Claro que é difícil, né? Agora, vamos pensar em Uru, né? Guarantã, que fica a 80 quilômetros daqui, que não tem essas instituições, mas tem os jovens que têm talento também. Uru tem jovens que têm talento também. Nós precisamos pensar e expandir o nosso conhecimento e a capacidade de atrair esses jovens para uma coisa boa, bacana e que tenha um apelo lúdico, né? Porque trabalhar com fotografia, eu trabalho com isso há 40 anos, é divertido. Eu me divirto no estúdio, eu me divirto numa externa. Então, nós temos que entender que esse trabalho gera emprego, gera renda. E emprego e renda para essas crianças é comida na mesa. É comida na mesa da família. Então, nós temos que ter essa visualização. O que despertou você a seguir um caminho social e como que você se sente também ao ver os resultados que você tem visto e compartilhou conosco, inclusive? Olha, eu sempre tive um coração voltado, eu considero um coração voltado para o bem. Eu considero isso. Pode ser que algumas pessoas que não gostem de mim enxerguem diferente, mas não tem problema. Quando, em 2022, a gente rodou bastante, eu estava percebendo uma dificuldade
também do poder público de atender esses jovens nesse segmento de trabalho. Eu tenho conhecimento para oferecer. Eu precisava conciliar algumas coisas entre a necessidade, a oportunidade e até a minha sobrevivência. Então, por exemplo, o projeto piloto que desenvolvemos em Pederneiras me deu mais força para eu seguir em frente. O projeto foi maravilhoso, ele atingiu em cheio, superou a nossa expectativa. Logo na sequência, Guarantã, na sequência, Reginópolis, aí o pessoal de Uru nos procurou, né? Então, todas essas situações, elas foram fortalecendo aquele conceito social que já existia dentro de mim. Uma das formas que eu acho que eu posso contribuir para essa melhoria da sociedade é através daquilo que eu entendo, daquilo que eu conheço de bem. Você trouxe aqui a sua declaração de amor para Tati, né? Então eu posso dizer que você também pratica o amor sem ver a quem. Vamos dizer dessa forma. Exatamente, a Tati é amor da minha vida para sempre, né? E eu amo e quero trabalhar por uma sociedade cada vez melhor, mais inclusiva, justa e responsável. Excelente, Palu. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Gostaria que você, se tiver algo que não foi perguntado, que você queira compartilhar conosco e também, claro, deixar um recado final para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Fique à vontade. Um recado para os meus alunos: não desistam, continuem. O pessoal do Projeto Foco, dos cursos no RASE, na Wise New, não desistam, né? Continuem estudando, misturando até um pouquinho a questão conceitual. A luz é fundamental para que a gente possa registrar eternamente aquilo que passa pela nossa frente. A luz também, ela é fundamental para que a gente ilumine os nossos caminhos. Fotografia é escrever com luz. Então, eu acredito que os meus alunos, os nossos alunos, vão seguir escrevendo com luz, né, os seus caminhos. E vocês que querem esse projeto, essa oficina na cidade de vocês, entrem em contato com a gente, Palu 14 99165 1483. Manda mensagem, liga sem medo, estamos na área. Muito bom, muito obrigada pela sua participação. Desejo para você sucesso, que você continue sendo luz na vida de tantos outros jovens e por onde você passar. Deus abençoe. Agradeço de coração. Tamo junto. Tamo junto. Então, nós conversamos com o produtor multimídia, Roberto Palu, esse profissional que procura fazer a diferença por onde passa. E assim nós vamos encerrando o Conversa Diária e eu agradeço a você pela participação que ficou até o final desse nosso bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.